Show, glória a Deus, começando mais um Burning Podcast. Meu nome é Matheus Garcia e você que ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo e já se inscreva para não perder nenhum conteúdo. Pode ser que fale um pouquinho minha voz, eu tô um pouquinho rouco, mas eu creio que vai ser uma conversa fantástica. Ele é um dos mais pedidos. Muita gente pediu o pastor antes de chegar aqui. E seja muito bem-vindo, pastor Joelson. Você que pode aplaudir nessa casa. Seja bem-vindo, pastor. Uma honra ter o senhor aqui. A honra é minha de estar aqui com vocês. Para quem não conhece, quem é o pastor Joelson? Bom, sou pastor da Igreja Nazareno, mas antes disso, né? Filho, meu pai e minha mãe assembleianos, desde 5 anos de idade que eu conheço eles. Desde 5 anos de idade eles já são da igreja. Marido, minha esposa Eliana, companheira de ministério. E pai, né, de 3 filhas, avô de 2 netas, 2 netas e 1 neto. E a casa vai enchendo assim, né? Vai enchendo a casa. Aí sim, pastor de um rebanho maravilhoso. E é isso aí. Nessa caminhada. Indo um pouquinho lá para trás, o senhor falou que desde os 5 anos o senhor vai na igreja, mais ou menos? Isso. Então não nasceu no berço evangélico, como falam, mas foi logo cedo. E foi por influência dos pais. Então, meus pais se converteram, eu tinha 5 anos. Então, como eu sou ruim de memória, principalmente da minha infância, eu lembro poucas coisas. Eu sei que a partir dos 5 anos eu já tive acesso ao evangelho, né? Aí, aos 16 anos de idade, não me orgulho disso, mas acabei saindo da igreja. E só voltei aos 22 anos de idade. Ficou 6 anos fora. Isso, já estava casado, já tinha filho, já tinha destruído a minha vida, já estava uma bagunça só, quando Deus me deu uma segunda chance, uma segunda oportunidade. E foi lindo essa conversão também, porque ela foi impactante, né? Eu me lembro da minha conversão, eu estava dando uma segunda chance, nós estávamos dando uma segunda chance para o meu relacionamento, que estava em frangalhos, eu com 2 filhas pequenas, uma de 4 anos, uma recém-nascida, e a gente tinha um vizinho, e o vizinho me convidou para ir para a igreja. Na verdade, convidou minha esposa, né? A minha vizinha insistiu, tal, para ir para a igreja e tal. E meio que eu me esquivando de um jeito, de outro, tal. E eu lembro que num sábado eu tinha vindo para casa, tinha trabalhado o dia inteiro, cheguei assim mais ou menos em cima do horário do culto que nós já tínhamos combinado de ir, e eu não queria ir. E eu dei um monte de desculpa, né? Aí a minha esposa falou assim, olha, eles estão aí no muro, tal, perguntando se a gente vai e tal. Eu falei, olha, acabei de chegar, tô tomando banho, né? Fala para eles que a gente marca um outro dia. Deixa para próxima. A gente sempre faz. Quem é ímpio, quando não conhece a Cristo, a gente quer tentar deixar aquilo que Deus tem para fazer sempre para amanhã. Essa é a verdade, né? E Deus sempre tem algo muito especial para nós. Então eu estava ignorando tudo aquilo que Deus estava fazendo naquele momento. E aí o vizinho deu a seguinte resposta para minha esposa. Falou, a gente espera, nem que chegue atrasado. Aí o que eu vou falar? Não tinha o que falar. Beleza, tomei banho e tal, a gente foi para a igreja. O culto foi para nós. Nossa. Jesus falou de uma forma tão específica ali que foi uma conversão instantânea. No outro dia a gente veio embora no sábado. Falei assim, olha, nós vamos voltar no domingo. E domingo eu quero falar com o pastor e tal. E aí no domingo eu trabalhei o dia inteiro naquele domingo, e eu voltei, vindo para casa, já meio que em cima do horário, meio que contando o horário para poder chegar em casa, tomar um banho, vir para a igreja, né? E eu vindo com o carro acaba com combustível. Meu Deus! Aí eu parei, corri uns 3 quarteirão pro posto com uma garrafinha de refrigerante, trouxe combustível, coloquei, pá, nada de pegar o carro, era um Monza que eu tinha. Fui de novo, voltei, enchi de novo, guardei um pouquinho para colocar no carburador, pegou, cheguei em casa atrasado. Eu falei, não dá tempo de tomar banho,
Mas você tá fedendo a gasolina. Não importa, nós vamos assim mesmo. Cheguei na igreja fedendo a gasolina. Cheguei pro pastor e falei assim, pastor, eis-me aqui. O que você precisar, eu quero estar presente. E daquele dia começou a nossa jornada. Eu tinha 22 anos de idade. A minha esposa, 3 anos mais velha que ela, tinha 25 anos de idade. Foi quando nós nos convertemos e aí tudo mudou, né? Pastor, e o senhor lembra quando foi a experiência, uma experiência que o senhor teve, falou, nossa, que daí deu esse gás e falou, cara, eu não posso voltar para a antiga vida que eu tenho. Eu preciso viver para Cristo. Foi nesse dia aí, no sábado. No sábado eu saí convicto que ali a chavinha mudou. Não existia mais retorno, não existia mais saída, não existia mais desculpa, era aquilo que eu queria. Deus foi muito específico comigo no sábado, naquela noite. E foi muito importante, aconteceu comigo e com a minha esposa, ao mesmo tempo. Então, aquele clique ali foi extraordinário. Eu me envolvi mesmo na obra do Senhor de uma forma... Passava o poste, eu queria falar do amor de Jesus. É mesmo? Passava o cachorro, eu queria falar do amor de Jesus. No primeiro amor, já entendeu que eu vou evangelizar todo mundo. E eu queria que todo mundo aceitasse Jesus naquela época. Eu tinha tanta fome, assim, que eu queria que as pessoas aceitassem a Jesus. E nessa fome, às vezes, a gente até afasta, né? Porque a gente se torna nos olhos das pessoas, a gente se torna um fanático. Mas aos nossos olhos, nós nos vemos uns apaixonados, né? Sim. E paixão pela alma, querendo que aquela pessoa se converta, algumas se afastaram por conta disso daí. Outras até se achegaram, né, junto com a gente. Através da nossa vida nessa época, algumas pessoas se converteram. A gente tem muita felicidade de ver, por exemplo, a família da minha esposa. Boa parte dela veio através do ministério, né, que a gente acabou exercendo na questão do evangelismo. Mas o dia mesmo, principal mesmo, foi nesse sábado. Esse sábado foi o clique na minha vida. Pastor, e nessa caminhada que o senhor voltou, o senhor e a sua esposa, o senhor lembra, além de evangelizar na rua, o que o senhor começou a fazer a mais na igreja, que o senhor foi pegando paixão pela obra? Olha, naquela época, novo convertido, praticamente, né? Vamos falar que como eu saí aos 16 anos de idade, eu não tinha muita bagagem espiritual. Foi Sim. adquirindo essa bagagem. Até mesmo porque, até os 16 anos de idade, eu não conhecia Jesus. Eu ia na igreja, aprendia sobre ele, sabia quem ele era, mas conhecer de fato, isso não tinha acontecido. Ele veio acontecer aos 16 anos de idade, aos 22 anos de idade. E aí foram desenvolvendo um ministério. A gente tinha o Ministério da Palavra. Eu sou uma pessoa muito proativa nas coisas. Em tudo. Por exemplo, tem uma cadeira fora do lugar, eu vou ser aquele que vai colocar no lugar. Eu fico prestando atenção nas coisas, nas necessidades. Então, isso foi sempre uma coisa que eu tive desde o início, e eu acho que isso foi um chamado de Deus específico na minha vida, né? Até mesmo uma promessa, porque eu me lembro, uma frase que eu não esqueci, é que quando eu tinha uns 10 anos de idade, uma irmã da Igreja Assembleia, lá na casa da minha mãe, ela disse que eu tinha um chamado específico para pastor. E ali nunca eu esqueci aquela frase. Eu não sou bom de memória, eu sou péssimo de memória. Eu guardo muitas poucas coisas. Nome, então, eu sou terrível, né? Às vezes eu chego no espelho e pergunto, quem é você? Para saber quem que tá te falando. Então, eu troco. Minhas filhas chamam Alana, Aline e Agnes. Antes de eu falar o nome certo, eu já falei os dois errados. De todo mundo. Mas essa frase eu guardei. E toda vez que eu estava lá fora, distante de Deus, eu sabia que um dia eu ia voltar. Eu sabia que Deus tinha uma promessa na minha vida, porque Ele tinha falado isso, e acabou se concretizando com o tempo, né? Mas por muito tempo eu fugi. Me envergonho disso, mas eu fugi até os 22 anos de idade, quando eu me reencontrei com Ele de novo. E, senhor, em algum momento, o senhor chegou a fugir até do chamado pastoral, o senhor estando na igreja, ou não? Não. Desde quando eu voltei, eu sempre me envolvi em todos os trabalhos da igreja, então... Quando o senhor entendeu que o senhor já tinha recebido essa promessa, mas quando o senhor começou a exercer o chamado pastoral, de fato?
eu acho que foi 6 ou 7 anos após exercer desde o início. Desde quando eu cheguei para o pastor, falei, eis-me aqui, exercer. Começou a cuidar de pessoas. Mas fui líder de jovens, né? Diácono, líder de jovens e tal. Eu acho que 7 anos ou 8 anos depois eu cheguei ao pastorado, né? Numa igreja em Santa Bárbara do Oeste. Olha. Aí eu mudei para Tietê por conta do trabalho. Eu trabalho no ramo têxtil, então vim morar aqui por causa de uma empresa que me chamou para trabalhar aqui. E eu acho que eu fiquei uns 2 anos aqui. Fui chamado por uma outra empresa em São Paulo, que porventura depois mudou para Mombuca, cidade vizinha. Sim. E eu morei 1 ano em Rio das Pedras. Em Rio das Pedras foi quando eu me ingressei na Igreja do Nazareno. Isso faz 19 anos, mais ou menos, 18, 19 anos já, que eu me ingressei lá. Lá a minha esposa teve um sonho. A gente morou 1 ano lá. Nisso eu tinha alguns já familiares aqui em Tietê. Ela teve um sonho em que a gente ia na beira de um rio e nesse rio a gente conduzia uma quantidade de jovens a este rio e dava de água para eles beberem. E esse sonho foi muito forte, muito impactante. Meu irmão tinha uma lan house aqui na cidade, no Povo Feliz. Para quem está nos ouvindo, ele era na rua Avenida dos Ipês, né? Aquela última avenida. Sim. Do lado do posto de saúde. Não sei se... Sei. Ali era a lan house dele. E a gente estava voltando de Rio das Pedras para Tietê, para morar em Tietê. E ele cedeu o espaço da lan house para depois que ela fechasse, a gente realizar um trabalho com os jovens. Legal. A gente não tinha a menor ideia de como começar, o que fazer, ou como fazer. A gente só tinha um chamado, né? E ali nós começamos uma célula dentro de uma lan house. Eu me lembro que os meninos, quando começaram, tinham 16, 15 anos de idade, 14 anos de idade. A gente levava bolo, levava pipoca, dependendo, né? Às vezes levava um filme para assistir, conversava ali na célula. Eu lembro que eles participavam, comiam, depois saía para ir para balada. E a gente com sede de ver a transformação, sabe? E o processo de Deus é o processo de Deus, né? Às vezes demorava pra gente, né? A gente falava, nossa, demorando, Deus. Então, né? E até hoje tem alguns jovens ainda dessa época que congregam com a gente. Então, do início lá, há 15, 16 anos atrás. Né? Crente realmente puxa pela barriga, não? Puxa. Comida e crente é com a gente. É verdade. E aí foi se expandindo ali na lan house? E era só o senhor e a sua esposa? Era eu, minha esposa, a minha filha adolescente ainda, que nos ajudava. E aí foi os parentes que ali também congregavam com a gente, os meninos da lan house e tal. Aí a gente resolveu pegar um salão. E também não tínhamos um salão para ir. O meu irmão também tinha uma locadora lá no São Pedro, na frente do Mercado Pascoal. Ele falou assim, Joelson, estou fechando aqui. Aí se você quiser, a gente pode alugar aqui para vocês, deixar aqui com vocês, né? E a gente tinha um espaço ali de mais ou menos umas 20 pessoas que cabia ali. Foi dia 10 de junho de 2010. Acho que foi essa data que a gente inaugurou a congregação Igreja Nazareno. A Igreja Nazareno, ela começa com uma congregação que ela fica dependente da matriz. E depois de um tempo ela se emancipa, né? Ela tem uma emancipação da igreja principal e ela começa a andar pelas suas próprias pernas, né? A matriz é em Rio das Pedras? Não, ela era só a igreja mãe. A matriz da Igreja Nazarena, a Igreja Nazarena é americana, né? Ela nasceu em 1908, uma igreja centenária. Nossa! Ela vem do movimento wesleyano, lá nos Estados Unidos, que teve
muito forte naquela época em que Wesley foi para os Estados Unidos, pregou o evangelho, voltou para a Inglaterra e deixou o movimento de santidade. Esse movimento de santidade uniu algumas igrejas. E eu acho legal a história da Igreja Nazarena nesse sentido, porque ela nasceu de união de igrejas. Né? Geralmente é uma divisão, né? Essa nasceu de uma união. Algumas igrejas se juntaram, que tinham o mesmo sentido do movimento de santidade wesleyano, e fundaram a Igreja Nazarena em 1908. Está em mais de 160 países. Nossa. Agora nós estamos mandando missionários, foram no mês passado, estão indo para a Grécia para fundar a primeira Igreja Nazarena na Grécia, que ainda não tem. Nossa, que da hora. É legal. E a nossa igreja aqui faz parte desse ministério, que nós mandamos ofertas para especificamente para esse ministério. Nossa, que da Grécia. No Brasil está desde 1958, começou em Campinas. Começou em Campinas. Aí ela é dividido por distritos, né? Por regiões. Primeiro, nós somos inseridos aqui no distrito de Americana. Aí o nosso distrito é inserido dentro do Brasil, né, como um todo. O Brasil é inserido dentro da América do Sul, e a América do Sul é da igreja, inserido dentro da igreja global, né? Entendi. E o nome Nazareno é por conta de Jesus de Nazaré. Daí, tipo assim, quando se transformou, que era santidade, eram igrejas com outros nomes, que tinham o movimento de santidade da época como objetivo, como seu principal objetivo. Tipo referência. Isso. Aí eles se juntaram para fundar a Igreja do Nazareno. No início era Igreja Pentecostal do Nazareno. Só que nessa época, que ela na verdade ela se juntaram em 1895. E nessa época a palavra pentecostal ela não se referia explicitamente ao movimento pentecostal que nós conhecemos hoje. Esse movimento pentecostal começou em 1906, né? Com Samuel lá nos Estados Unidos, tal, fundando a Assembleia de Deus, né? Só que antes o movimento pentecostal era simplesmente o movimento de que você cria que os dons de Deus não havia cessado no apostolado. Sim. Né? Ele continuava nos dias de hoje. Então a palavra pentecostal ela veio com esse sentido. Quando o movimento pentecostal que nós conhecemos hoje começou em 1906, eles preferiram retirar o pentecostal e ficou a Igreja do Nazareno. Entendi. Por conta do novo movimento, do novo pentecostalismo. Que não definiu da Igreja Nazarena. Perfeito. Porque a da Igreja Nazarena define pelo movimento de santidade. Entendi. Entendeu? Que é basicamente sobre os dons não terem cessados. Isso, exato. Entendi. Legal, né? Aí o senhor conheceu a Nazareno, tal, em Rio das Pedras. Isso. Aí trouxe para Tietê, começou com uma célula, daí virou a congregação. Virou a congregação e lá ficou pequeno. Eu me lembro que eu vendi o meu carro para comprar uma doblô a fim de levar as pessoas para a igreja. Que da hora. E os meninos pegavam... Eu vou falar algo que é até proibido, mas a doblô é para 7, carregava 15. Não adianta, para ir para a igreja, dá jeito. Levava lá e a gente ficou pequeno lá, né, na ocasião. E a gente então saiu de lá e veio para ali na saída da Fight. Isso num prazo de 6 meses. Muito rápido. Em dezembro, em junho nós estávamos inaugurando lá, em dezembro nós estávamos se organizando como igreja, já desfiliada da igreja lá de Rio das Pedras, né? E organizada já em dezembro, isso. Na virada, emancipada. Inclusive. Emancipada. Ali a gente ficou 10 anos ali, naquele local, né? Quando veio a pandemia. Sim. A pandemia a gente aguentou pagando aluguel ali durante 1 ano, tal. No segundo ano a gente preferiu devolver, porque o segundo ano ia continuar fechado. Sim. Venceu 1 ano inteiro, ia continuar fechado. Aí a gente se reuniu e falou, pessoal, nós estamos nos reunindo em casa. A gente reuniu umas 2, 3 casas, a gente se reunia. Não vale a pena a gente continuar pagando o aluguel. Sim. Né? A igreja tem uma junta que é eleita pelos membros da igreja. Ela tem uma duração de 2 anos.
A junta, ela representa toda a congregação e essas decisões são sempre tomadas pela junta Que legal. inteira. E a junta decidiu que a gente ia entregar. Então vamos entregar. O que aconteceu? Quando nós alugamos lá o templo de baixo, e aí entra o extraordinário de Deus, quando a gente alugou o templo lá embaixo, nós alugamos nós tínhamos fiador, só que o fiador era de outra cidade, o doutor Adinho abriu a exceção e fez por caução, né? Sim. Então a gente pagou 3 meses de aluguel, adiantado. 10 anos depois, esses 3 meses de aluguel não virou um mês de aluguel. Ele ficou guardado no banco, rendendo uns juros baixíssimos ali de caução. Depois de 10 anos não pagava um mês de aluguel. Falei, poxa, tivemos um prejuízo danado aí nessa questão, né? Passou-se a pandemia, se abriu novamente para a gente poder estar no lugar. Muitas pessoas saíram, não só da nossa igreja, mas de várias igrejas, né? Sim. Infelizmente desistiram da caminhada. Alguns não voltaram até hoje, né? Infelizmente. A gente resolveu achar algum lugar para a gente. Quando um membro da nossa igreja achou o lugar lá no Povo Feliz, onde você foi, né? Sim, é na avenida principal lá em cima, Isso. Né? Que era uma loja ali. Na verdade, antes da loja era uma casa, sim. Depois transformou numa loja. E eu fiz a seguinte proposta para o dono. Falei, olha, nós vamos pagar 2 meses de caução, só que no final do contrato, nós fizemos um contrato de 2 anos, ao invés de recebermos os 2 meses de caução, o valor de volta, a gente gostaria de, se caso a gente for sair, a gente avisa 2 meses antes. Entendi, daí já não paga os últimos 2 meses. Porque daí eu vou ter 2 aluguel. Perfeito, né? Perfeito. Não é tão perfeito. Porque ficou pequeno o espaço lá, estava vencendo 2 anos, e aí a gente tinha que tomar a decisão, vamos sair? Vamos. Agora vem o grande problema. O que eu faço com os 2 meses? Porque eu vou ter que, se eu avisar antes, eu tenho 2 meses para poder achar um lugar. E se eu avisar depois que achar um lugar, qual é o lugar que vai esperar 2 meses para eu poder entrar? Começar a entrar. Entrar. Aí estamos com um problema. Entendi. Mas aí houve um grande dilema. Pessoal, vamos achar um lugar pra gente ir, não vamos, tal. Aí vamos, resolvemos. E o pastor José deu uma sugestão sábia. Ele diz o seguinte: por que nós não começamos a orar bem especificamente por aquilo que a gente precisa? E aí nós começamos a analisar nossas dificuldades. A gente tem cadeirante, a gente precisa de uma igreja com acesso, com acessibilidade. Temos, uma das maiores dificuldades que a gente teve nesse último lugar lá no Povo Feliz foi as crianças, né? Não tinha local para as crianças. Não tinha local específico, era um bem pequenininho e ainda tinha que colocar as idades todas misturadas. Então, essas 2 coisas eram quesito. Banheiro, esse último local tinha um único banheiro. Então, a gente começou a colocar, assim, nós queremos um local com 2 banheiros, que tenha acessibilidade, né? E que tenha um lugar específico para as crianças. Bom, começou a passar um mês, não achamos nada. Todo lugar que a gente achava não tinha nada disso. Passou 2 meses, no finalzinho do 2º mês, eu passando na Antônio Nery, nessa aqui, Antônio Nery, né? Uhum. Vi ali a placa grande, tirei a foto, mandei para minha filha, a filha dá uma ligada lá. Estava escrito assim: alugamos conforme a sua necessidade e adequamos conforme a sua necessidade. Olha. Só que era o prédio inteiro ali, onde era Paulo e Tintas, né? Enorme, não sei se você já viu ali por dentro, é muito grande. O valor também era compatível. Muito grande. Era compatível. Mas ela ligou. Ela falou que o valor era X, tal, não dava para nós. Daí ela falou assim, olha, ele perguntou para que era, nós falamos que era para a igreja, ele falou, olha, nós temos outras opções, se não queria marcar lá com a gente. E a gente foi.
Aí por trás, a entrada era ainda pelo posto de gasolina que tinha Sim. ali. Por trás ele tinha alguns salões, algumas construções ali. Falou, olha, a gente podemos adequar assim, assim, assado. Era tipo um estacionamento, né? Que podia fazer um belo de um trabalho ali, ia ficar bacana. E tinha um outro, que era um quadrado, e não era tão grande. Mas tinha 2 banheiros, tinha uma salinha do lado, dava para trabalhar com as crianças, mas era pequeno para nós. O local que ia trocar tipo 6 por meia dúzia. Só que a minha esposa falou assim, amor, você não vai acreditar, eu sonho com esse lugar. Aquele pé de jabuticaba que tá ali, eu sonhei com ele. Meu Deus. Aí eu falei assim, mas esse aqui não cabe. Não vai Olha dar ali, bom. olha que bonitinho ali, vai ficar legal ali. Ele falou, mas não é ali, é aqui. Olha aí. Falei, mas aqui não dá, amor. Olha lá, é lá. Aí o que aconteceu? Fechamos lá. Ele ia reformar toda aquela parte e nós íamos para lá. Dar a acessibilidade que a gente queria. Tal. No lugar que a sua esposa falou. Não. No que o senhor falou. Na frente, se você entra lá, é todo cimentado ali, tal. E do lado de cá é uma espécie de 2 garagens que ele ia fechar e ia ficar bonito, né? E do outro lado é o fundo do prédio aqui, né? Só que tinha um pequeno salãozinho do lado, né? Aí, beleza. A Ju, nossa arquiteta, começou a fazer os desenhos, tirou foto e tal, começou a fazer os desenhos. A igreja ia ficar bonitinha, né? Chegou no final do ano, já estava tudo certo, contrato feito, só faltava assinar. Aí, por motivos familiares, a gente não conseguiu assinar o contrato. Foi desfeito. Nossa. A gente já tinha entregado o lugar onde a gente estava, já estava se reunindo em célula. E nisso nós já tinha dado testemunho. Conseguimos! Vamos ter acessibilidade, vamos ter 2 banheiros, vamos ter espaço para criança. Ter espaço para criança. Tudo que a gente pediu está ali. Irmão, em janeiro, eu conversei com o gestor de novo. Ele falou assim, vem aqui. Me levou lá. Aquele lugarzinho pequenininho, eles quebraram a parede e pegaram um espaço grande do salão principal. E ele falou assim, eu posso pegar isso aqui, que é o espaço que a minha esposa tinha visto. Mas esse espaço grande que tem aqui, fecho aqui para vocês e vocês fazem aqui. Nossa. Eles iam reformar inteiro o lugar. A única coisa que a gente precisou gastar foi com parte de iluminação. Aí eu falei, eu vou fazer uma reunião com a junta, mas eu já sei a resposta. Já sei a resposta. Irmão, ficou lindo. Lindo Nossa, lugar. Você vai ter a oportunidade de ir lá. Eu vou, com certeza. Ficou lindo, lindo. E aí, Deus, além de ter cumprido tudo aquilo que a gente pediu, e isso é importante, às vezes a gente não pede porque acha que Deus conhece o nosso coração. Sim. Meu pai dizia lá no passado que um camarada pedia uma bicicleta, Deus, eu quero uma bicicleta, eu quero uma bicicleta, eu quero uma bicicleta, eu quero uma bicicleta. Deus nunca dava essa bicicleta. E aí uma vez alguém chegou para ele e falou assim, mas você já chegou para falar para Deus qual é a bicicleta que você quer? Qual é a cor que está aí no seu coração, o modelo dela? Porque daí você coloca isso, o desejo do seu coração. Sim. Quando a igreja começou a colocar as nossas necessidades, Senhor, nós queremos atender em um cadeirante ali. Nós queremos que as nossas crianças tenham um lugar para estudar, sabe? Nós queremos que um lugar de fácil acesso, tal, um lugar mais amplo, tal. Quando nós colocamos de Deus, Deus falou sim. Sim. E é isso que às vezes a gente precisa. Colocar, dar nome aos bois, falar o que realmente nós queremos, precisamos, né? E Jesus, ele ensina isso, a fazer isso. Não foi uma oração genérica, Senhor, nós precisamos de um lugar, não, nós precisamos de um lugar assim. E ele deu assim e muito mais do que a gente imaginava. O lugar ali é top, uma privacidade enorme, estacionamento. Deus foi muito além.
É que às vezes acho que, igual o senhor falou, a gente pensa, ai, Deus conhece meu coração, mas a gente não pede da forma correta, né? Como o Isso. senhor fala. Eu conto isso pra galera lá, porque antes de eu começar a namorar, de verdade, a minha oração eu falava assim, Deus, eu gostaria que a minha futura esposa, eu falava assim, a primeira pessoa que eu namorar, eu vou casar, mas eu gostaria que fosse alguém de cabelo preto, que cantasse e que usasse óculos. Eu pedia assim. É verdade, foi bem específico. Daí eu falava, Deus, eu quero assim. Se for a sua vontade, amém, mas eu quero assim. E apareceu a minha esposa. A minha esposa, ela canta, usa óculos e tem o cabelo preto. Aham. E era exatamente como eu pedi. Tinha pedido, tá vendo? E essa era a minha oração. Só que e eu sempre falava, Deus, eu vou namorar e vou casar. A primeira pessoa que eu namorar, eu vou casar. E eu acho que também trata sobre convicção daquilo que você quer, né? Não aceitar qualquer oferta. Tipo a igreja. Exato, né? E nisso a gente vê que Deus tem um plano muito grande com a gente ali naquele lugar. Até mesmo porque senão não teria nem respondido as orações para começar. E o sonho ainda? E o sonho, nossa. A minha esposa falou, eu falei pra você que era ali. Só pra você ter uma ideia, o lugar onde ela viu é só o hall de entrada nosso ali. Sério? É o hall de entrada, porque a gente entra, fez ali até um lugar gostoso de se estar, sabe, depois do culto. E a igreja entrando por ali. E como ficava, nessa transição, como ficava o coração do senhor? Não só o meu, né? Existia um grupo de irmãos da igreja que a ansiedade estava a mil, né? Mas assim, depois que a gente conseguiu assinar o contrato e as obras começaram, né? Eu talvez seja o que ficou mais calmo, né? Eu sou uma pessoa ansiosa. Eu gosto de resolver as coisas rápido. Mas ali a prioridade era controlar a ansiedade dos nossos irmãos. Então eu via aquelas pessoas, porque a obra não acabou rápida. Ela demorou 6 meses para concluir. Só que era para ter concluído um pouco antes. Né? Então, nesse concluir um pouco antes, não concluía, e aí as pessoas ficavam, né? Não, pastor, cobra lá, tal. Eu falei, calma, irmão, paciência. Tudo no tempo de Deus, tá? Vai dar tudo certo. E o senhor às vezes pensava, acho que eu vou cobrar lá. Não, mas deu certo. Dá uma cobradinha, mas não tanto quanto eles gostariam, entendeu? E é muito doido pensar que o ministério pastoral envolve isso. Às vezes você tá sentindo aquilo, mas você anula o seu sentimento porque fala, eu preciso tratar a outra pessoa. É prioridades, né? Às vezes você vai colocar a prioridade do outro. O pastor tem que fazer isso, né? Às vezes colocar a prioridade ali era cuidar da igreja para não ficar muito ansiosa, ao mesmo tempo que ele está ansioso, né? Eu tirei isso por lição. Um episódio aconteceu na minha vida em que eu precisava chorar naquele momento, mas eu não podia chorar naquele momento. Eu tinha que ser forte naquele momento. E isso Deus fez naquele momento acontecer, que eu fosse forte e chorar no tempo oportuno. Então, não relacionado à igreja em si, mas o tempo é crucial. Pastor, e quando o senhor, no primeiro culto, no novo templo, qual foi o sentimento e como foi o primeiro culto? Irmão, a gente quis fazer uma inauguração com 3 dias. É mesmo? 3 dias de inauguração, sexta, sábado e domingo. E a gente quis chamar algumas pessoas. Eu não preguei nos 3 dias. Não? Não. Ninguém pregou lá. A gente foi tudo convidado de fora, mas são pessoas que fizeram parte do nosso ministério. Que legal. Na sexta-feira veio um amigo meu de tempos da Igreja Nazarena de Piracicaba. Depois veio um outro amigo meu da Igreja Antioquia em Piracicaba. E depois veio o superintendente, né, do distrito pregar no domingo. Mas foram 3 dias de festa. E não só nesses 3 dias, durante os 6 meses em que a gente precisou montar a igreja. Eles não montaram a igreja, eles fizeram a parte estrutural, né? Mas instalação de som, tal, púlpito, fabricar o púlpito, tudo foi vocês. Tudo fomos nós.
Que igreja unida, que gostoso Que de da ver, hora. sabe? Às vezes a gente, meia-noite em casa, nós tínhamos bancadas para fazer, meia-noite em casa, as mulheradas na minha casa, na cozinha, fazendo alguma coisa ali, conversando e tal, os homens ali na marcenaria, cortando madeira, pregando, Que lindo. colando. E o tempo ia, e no outro dia tinha mais, e no outro dia tinha mais, as pessoas unidas. Um irmão falou assim: pastor, a gente não tem caixa para comprar, eu vou comprar o negócio para colocar na parede da bateria. O outro falou: eu vou comprar isso, eu vou comprar aquilo. Espontaneidade, sabe? As pessoas querendo fazer assim, sem eu pedir. Falei: puxa vida, que bom, né? Que bom, né? Que da Sem hora. pedir, as pessoas envolvidas, e até hoje esse envolvimento ainda estão neles. Nossa. A cadeira, vamos comprar cadeira, pastor, vamos trocar essas cadeiras? Vamos trocar a cadeira. Junta um grupo de pessoas, vamos lá, financiamos as cadeiras, pagamos a cadeira, agora estamos pagando o ar-condicionado que nós colocamos lá. Olha que benção. E assim vai indo. E está uma maturidade, uma unidade muito gostosa hoje de se viver nesse tempo, nessa época. Que da hora. Eu acompanho pelo Instagram. Legal. Eu acompanho a igreja pelo Instagram. Conheço o Dia, a Ju. Sim. Conheço a galerinha lá. E que bênção, de verdade, pastor. Amém. E logo a gente vai lá. Vai sim. Eu já vou conversar, vou deixar recado. Ju, já pode ligar. Aí sim. Pastor, uma experiência que o senhor teve com Deus que se tornou inesquecível. Eu tenho bastante. Pode. Mas eu vou falar uma. Teve uma época que eu tinha a empresa de uniformes e já fazia 5 anos. Foi nessa época que você, eu acho que me conheceu lá, Foi. né? Aí teve a crise no Brasil, na época da Petrobras, tal, o escândalo lá, Lava Jato. E uniforme para uma empresa, para boa parte das empresas, é um produto secundário. Então eles deixam para economizar, precisava economizar, é melhor tirar o uniforme do funcionário do que tirar o funcionário. Sim. Então eles deixaram de comprar o uniforme. Foi aí que a gente durou por um tempo, um período muito difícil. Nessa época eu precisei vender carro, andava de ônibus, pegava o ônibus aqui, descia no Santa Maria. Eu moro no Mandiçununga. Chegava no Santa Maria e ia a pé até o Mandiçununga. Nossa. Pegava minha filha na escola. Muitas vezes, às vezes o meu irmão vinha me buscar quando ele estava por aqui. Ou às vezes me pegava lá no Santa Maria. E nessa época eu não estava passando por realmente momentos difíceis. E a minha filha pequena, ela tinha acho que uns 10 anos de idade, mais ou menos, 9, 10 anos de idade, brincando com o primo dela na areia. Ela pegou um problema na pele, né? E começou a sair ferida, né? A gente levou no médico do SUS e tal, que passava não funcionava, né? E eu não tinha dinheiro para pagar um médico particular, ou o primo dela passou por um médico particular e ele receitou uma pomada, e a pomada era de manipulação. Sim. E eu não tinha dinheiro para comprar. E nisso teve um congresso em Marília, eu fiquei uma semana lá. E nessa semana, foi uma semana muito intensa mesmo. E quando eu voltei, eu lembro que eu deitei na cama, minha filha veio, me abraçou e tal, e eu comecei a orar com ela ali abraçado, sabe? Mas não orei para que ela seja curada. A intenção não era essa. Eu só queria orar por ela, nem lembrei que ela estava com aquelas feridas. Já fazia mais de mês. E ela dormiu. E no outro dia de manhã estava tudo seco, mano. Meu Deus. Foi 100% curada. Curada. Nem orei especificamente como a gente acabou de falar aqui. Mas a presença de Deus foi tão grande ali, eu e ela abraçadinhos, sabe? E ela foi curada naquele momento. Nossa. Esse é o Deus
de milagres. Esse é um dos de tantos outros que a gente vive, né? Mas esse aí me marca bastante porque não é comigo, é com uma filha. E filha sabe como é que é. Filha é que seja em mim, Senhor. Mas não nela. Mas não nela. É assim mesmo. Desculpa. Imagine. O senhor tem mais alguma experiência que o senhor possa contar que marcou a sua trajetória? Vamos lá. Você perguntou para alguém com memória curta. Pode ser, igual o senhor falou, sobre cura, alguma experiência em algum culto, ou algo na rua. Irmão. Tô buscando aqui pela memória. Você quer uma experiência impactante, né? Sim. Experiência do cotidiano a gente vive todo dia. Sim. Ontem mesmo estava conversando com um amigo meu que a minha melhor companhia com Deus é na meditação, né? Então eu consigo enxergar Deus às vezes num gesto, numa palavra, olhando para um passarinho, alguma coisa. Esse tipo de coisa eu converso muito com Deus. Agora, em relação às experiências, a minha conversão foi fantástica, da minha esposa, das minhas filhas. Sim. Eu já vi pessoas sendo... Eu já orei para pessoas que foram curadas até de câncer. É mesmo? Já, mas eu não gosto muito de falar sobre isso aí. É mesmo? É. Tinha uma senhorinha que tinha câncer no seio e eu era ainda, inclusive, novo convertido. E ela veio pedir oração, eu intercedi por ela, e no outro dia o caroço tinha sumido, ela voltou no médico e tinha sido curada. E sabe o que eu falo por mim? Como que às vezes tem pessoas que não conseguem acreditar nesse Deus, sabe? Eu falo, é tão palpável, é notável quanto Deus, ele é maravilhoso. Só que às vezes tem gente que parece que fecha os olhos. Eu falo, meu Deus do céu. Eu acho que quem está lá fora vê que existe um compromisso. E eles não estão a fim de ter esse compromisso. Até quando você percebe que ter esse compromisso é 1000 vezes mais vantajoso do que não ter, sabe? Mas enquanto você está lá fora, você não enxerga isso. E o diabo trabalha para que nós não enxerguemos isso, né? Ele vai dizer assim, olha, a sua vida aqui está melhor, o que você faz é melhor, do jeito que está melhor. Tá um bagaço. Mas você acha que está bom, você entendeu? Tá um bagaço o relacionamento com os filhos, com a esposa, com os amigos, tá cada vez mais promíscuo. É a mentira que o inimigo consegue fazer acreditar, né? Exato. E só quem vive com Deus sabe provar aquilo que é bom, perfeito e agradável. Não tem outra. Essa semana um amigo meu chegou para mim e falou assim, pastor, ele não é cristão. Ele diz assim, existe agora um movimento que está falando que Jesus ele é um tipo de ditador. Ou você segue o que eu falo, ou você vai para o inferno. Aí eu perguntei para ele, mas me defina o que é o inferno. Daí ele falou, um lugar de sofrimento. Eu falei, tá certo. Agora você me defina sofrimento. Ele falou, não sei. Aí eu falei, falta de paz é sofrimento? É. Falta de alegria é sofrimento? É. Falta de saúde é sofrimento? É. Então, se você acha que tudo isso é sofrimento, Jesus está falando que isso só encontra nele. Então, o que ele está dizendo, se você quer
paz, saúde, alegria, venha para Ele. Porque se você não vier, é isso que vai sobrar para você, a falta de paz, a falta de alegria. Então ele não é um ditador, ele está te chamando, ele está te convidando a ter essas coisas, não ao contrário. E ele está te alertando, olha, se você não quiser vir aonde você está, será isso, é o resultado, né? Porque a gente não produz em nós mesmos. Não existe essa produção de amor, alegria, paz, felicidade em nós mesmos. Isso está ligado a Deus, né? A frase que eu mais amo na vida, que mais eu fico conectado, é uma frase que, desde a minha conversão, eu utilizo. Jesus, autor da vida. Uma vez aquele mesmo Monza, lembra? O Monza que acabou com o combustível? No começo. Eu mandei escrever numa plotter essa frase, colei atrás do vidro do carro, Jesus, autor da vida, e estava andando. Eu lembro que eu estava no hospital, e quando eu saí do hospital, tinha um senhor parado olhando para aquela frase. Jesus, autor da vida. Eu cumprimentei ele tudo, ele falou assim, o senhor é evangélico? Eu falei, sou. Ele falou, eu não sou. Mas a minha filha é. Eu olho para ela e é isso que ela está vivendo. Vida. Nossa. Vida. Então, quando nós aceitamos a Jesus, a gente começa a viver essa vida e começa a ter uma visão diferente a respeito de Jesus. Como você falou, não entendo, né? É a visão que nós temos só depois que nós provamos a Ele, né? Sim. Mas antes de provar, meu irmão, é uma batalha, é uma luta. Porque, igual eu falei para você, quando me convidaram, eu não queria ir. Eu não queria ir. Mas depois que eu fui, eu não quero sair. Eu não quero sair. É como se Deus fosse o mar e nós fôssemos os peixes. Isso. Que Deus, ele praticamente fala assim, fica no mar, porque se você sair, você vai morrer. Exato. Não é que ele tá te prendendo no mar. Boa analogia. Mas é que fora do mar, esquece. Você não vai viver aí fora. Né? E o senhor falou que não tem como a gente criar a nossa própria alegria. Eu vi, acho que é o Douglas Gonçalves falou uma vez assim, não existe essa de se autoconhecer, porque você não se autocriou. Então você só vai, assim como Pedro, ele só soube quem ele era quando ele entendeu que Cristo era filho do Deus vivo. Uhum. Aí sim, quando ele falou, tu és Cristo, filho do Deus vivo, aí Jesus falou, e você é Pedro. Então, a gente só começa a entender quem a gente é mesmo quando a gente entende, começa a buscar quem Jesus é. É verdade, irmão. É muito, muito legal isso, né, pastor? A conversão, ela é algo fantástico. Ela é um mudar de chave. Isso acontece, é real, né? É quando você clica ali e fala, opa, é aqui. Às vezes ela vem paulatinamente. E às vezes ela vem de uma vez. Em mim veio de uma vez, assim como minha esposa. E assim como o Fernando, nós estávamos falando aqui antes. Sim. Vocês conhecem o Fernando? Já existem outros que com o tempo, né, o Espírito Santo vai tratando e se adentrando, né? Mas o momento da conversão é um ato. É a primeira obra da fé, né? A primeira obra da graça. É um ato. Quando aceitamos a Jesus, essa primeira obra nos torna filhos, nos torna justificados, né? Adotados, justificados e regenerados. Isso quer dizer que a gente nunca vai falhar? Não. Quer dizer que a partir daquele momento eu escolhi acertar. E a partir do momento que eu escolhi acertar, eu vou começar a aprender a acertar. E às vezes a gente erra. Sim. Mas a gente corre pro acerto, né? É tipo a conversão realmente diária, como se fosse... que a Bíblia fala que o Espírito de Deus, ele testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Uhum. Então, praticamente, o nosso espírito precisa convencer a nossa alma. Todos os dias. Todos os dias, Esse convencimento de testificação de filho. Porque se a alma começar a falar mais alto, a gente vai falar, não. Não vai viver como filho. É isso aí mesmo. Pastor, vou fazer um bate-bola rapidinho. Vou até filmar aqui, ó. Umas perguntas rápidas. Eita, se a resposta for nome, alguma coisa, vai demorar um pouquinho. Não tem problema. Uma pergunta rápida, vou até filmar aqui. Ó,
Primeira pergunta. Respostas rápidas. Livro ou filme? Filme. O senhor costuma ler? Leio. 2 livros. Conspiração Divina, Dallas Willard. E... Poxa vida. É normal fugir. Nome de livro. Mas pode ser só esse, não tem problema. Tá. Um filme. Nome de filme. Um filme que o senhor gosta. Um filme... Eu amo Jornada nas Estrelas. É mesmo? O senhor gosta? Então top. Eu amo, eu já assisti várias vezes e várias. Eu falei pra minha esposa, se eu tiver mal de Alzheimer, me coloca na cadeira e Jornada nas Estrelas. Já era. O personagem favorito da Bíblia sem contar Jesus. Sem contar Jesus? É. Eu acho que um grande enigmático é o Pedro e ele me fascina um pouco porque ele mostra um pouco da impetuosidade que nós temos hoje em dia, né? De às vezes no ímpeto nós erramos e corremos nos consertar, tá? O Pedro para mim é um camarada que me fascina um pouquinho. 2 pastores que o senhor admira. Hernandes Dias Lopes e o Douglas Gonçalves? 2 músicas que o senhor tem ouvido. Ixi, nome de música? Ou uma música. Pode contar ela? Pode. Deus é bom. Bondade de Deus? Bondade de Deus. Bondade de Deus. Essa é top. E tem das antigas também, né? Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Top. Um versículo favorito. Romanos 12, 2. Esse: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Top. Pastor, o que agora já saímos do bate-bola, mas o que Deus tem falado pro senhor nesses últimos dias? A igreja ela tem um trabalho muito árduo para fazer e está cada vez mais difícil, porque a gente tem visto, não só no Brasil, mas hoje o mundo é globalizado, né? São poucos países fora dessa globalização e ver, por exemplo, igrejas na Europa se tornando bares. Isso é chocante. E saber que isso pode acontecer um dia aqui. Uma vez alguém me disse assim que... Logo quando eu mudei aqui para a cidade de Tietê, há 20 anos atrás, era difícil eu queria encontrar um lugar. Estava uma cidade nova, a igreja onde eu congregava não tinha aqui. E eu queria encontrar um lugar para congregar. E eu tive dificuldade de achar, porque tinha poucas igrejas naquela época. A nossa igreja é por tradição católica, né? A nossa cidade aqui por tradição católica, então tinha poucas igrejas. Então eu falei para minha esposa, para achar crente a gente tem que sair 7 horas da noite no domingo e ver onde está os pessoal de paletó andando aí e seguir. Esses são os crentes. Esse é o crente. E num determinado lugar, conversando com um determinado pastor, eu falei assim, pastor, meu sonho é que cada bar daqui se tornasse uma igreja. Eu falei. E esse pastor ele disse o seguinte, olha, eu acho que é muita coisa, é muita igreja, devia ter um número menor. Eu não entendo a visão desse pastor, mas, no entanto, a igreja na cidade de Tietê, ela cresceu bastante, né? Desses 20 anos para cá. Sim. Muitos tempos foi aberto. Graças a Deus, em vários lugares que você passa, tem uma porta aberta adorando a Deus. Isso é importante. Sim. Só que a gente tem que evoluir e orar muito nesse sentido.
Porque hoje, parece que depois da pandemia para cá, as pessoas têm se distanciado da presença do Senhor, né? E o meu temor é que um dia passa a ser o contrário de novo. As igrejas fechando para se tornar um bar de novo, né? Então, eu acho que Deus tem me falado nesse sentido aqui, de estar buscando mesmo e trabalhando, principalmente trabalhando, para que isso não aconteça, né? Que não seja nossa referência. O que está acontecendo na Europa. Na Holanda mesmo tem igrejas lá que tem catedrais que se tornou bar ali, meio moderno, tal, uma coisa mais moderna, mas é um bar. Porque até os púlpitos têm sido utilizados com essa finalidade de decoração para o bar. Nossa, Deus amado. Em nome de Jesus a gente não vai chegar aí. Amém. Amém? Eu acompanho um moço que ele é da Inglaterra. Ele faz missão lá. Ele fala, cara, aqui o povo é muito frio. É muito frio. Por exemplo, você entra numa biblioteca, cara, não tem Bíblia mais. Não tem Bíblia mais. Você vai falar de Jesus, eles zombam. Zombam, tipo assim, não é uma não quero ouvir. Cara, eles falam que ele falando assim, eles zombam de uma forma que, foi um mentiroso que enganou. Eles zombam literalmente do nome de Jesus. Só que isso pra gente acaba sendo uma realidade tão distante, só que ao mesmo tempo tão próxima. Se a gente não tomar cuidado. Não tomar cuidado. De chegar a esse ponto de zombaria, chegar a esse ponto de... É o famoso nada a ver, né? Chegar nesse ponto, eu falei, meu Deus do céu, cara. E, querendo ou não, pega a Inglaterra, que foi um despertar de vários avivalistas. Até mesmo da Rua Azusa. Sim. O William. Cara, é da Inglaterra. Oh, meu Deus. Sim. Sabe? Esse avivamento que continua em reforma, mas e agora? O movimento de santidade de Wesley, John Wesley, George Whitefield, tudo começou lá na Inglaterra. Olha, antes de começar o podcast, eu comentei com você que nós estamos com 2 missionários indo para a Grécia, abrir a primeira igreja nazarena na Grécia. Eles já passaram um relatório de lá. A igreja lá só tem a ortodoxa grega, praticamente, e as demais são pequenas, de tipo... As que vai ter 50 membros. A maior igreja fora ortodoxa grega vai ter no máximo 50 membros. Então, é uma igreja de 20 membros, de 10 membros, de 5 membros, né? Nós estamos falando da Grécia. Sim. A Grécia é onde Paulo pregou. Você está entendendo? É onde os apóstolos pregaram. A Grécia é onde Jesus mandou escrever a carta a eles, dizendo assim, olha, se vocês não tiverem ouvidos, o fogo será tirado do meio de vocês. Isso. Você entende? Então, nós temos que clamar realmente pela nossa nação, buscar e evangelizar e não parar nunca, nunca, nunca de falar do amor de Jesus, porque isso pode ser uma realidade para nós. E não vai ser em nome de Jesus. Amém. O senhor citou o John Wesley e o George Whitefield, Whitefield, sei lá, como fala? Whitefield. E eu lembrei de uma história, se não me engano, é deles. Só que isso, com o tempo, às vezes pode ter se perdido. E os pastores, por às vezes brigarem entre si, por pensamentos diferentes, acaba dissipando a igreja. Mas eu lembro de uma história dos dois, que eles tinham linhagens diferentes. Mas eu não lembro se foi o George que foi no enterro do John Wesley ou ao contrário, mas chegaram e perguntaram assim, cara, você acha que você vai encontrar ele no céu? Daí ele falava assim, acho que não. Porque ele vai estar tão perto de Jesus que eu não vou conseguir chegar perto dele. Tipo assim, os caras, eles tinham linhagem diferente, mas eles entendiam, tipo, cara... Sim. Esse movimento de santidade, na época de 1730, se eu não me engano, foi muito forte. A igreja anglicana era a única igreja que tinha na Inglaterra, não tinha outra igreja.
era bancada pelo Estado. Era uma dissidente da Igreja Católica, porque a Igreja Católica mandava, o rei Henrique VIII, se eu não me engano, o oitavo, ele queria se casar novamente, ele queria se divorciar para se casar novamente. A Igreja Católica não permitiu. Ele era o rei. Sim. Ele aproveitou o movimento que nasceu lá em 1530, não nasceu lá, mas se expandiu ali através de Martim Lutero, né? Onde a Igreja Católica começou a rachar. Ele aproveitou aquele momento e falou, a partir desse momento, toda a Igreja Católica agora é a Igreja Anglicana, mantida pelo Estado, pá, pá, pá. John Wesley nasceu nesse contexto. A Universidade de Oxford, ela formava pastores. Olha. Então, os pastores, muitos iam para lá para estudar para ser pastor, porque era um emprego garantido. Você ia ser bancado pelo Estado. Então, John Wesley já era pastor, o pai dele era pastor, ele já era pastor, ele estava pastoreando numa igreja distante da cidade onde ele nasceu, quando o irmão dele, Charles Wesley, começou a fazer um grupo. Ele estava na universidade, e lá na universidade pegou um grupo de pessoas e falou, vamos seguir a risca o que a Bíblia fala? A Bíblia fala isso, vamos fazer isso aqui? Né? Vamos fazer dessa forma? E John Wesley, visitando a família, foi convidado a participar desse grupo, né? E ele se encantou com esse negócio e dali veio o movimento de santidade. O movimento de santidade, para você ter uma ideia, eles ganharam vários apelidos, esse grupo de pessoas, né? Eram os santarrões e tal, e um deles era metodista, porque eles eram extremamente metódicos. Olha. Eles tinham horário para ler a palavra de manhã, eles tinham tempo de estudo, tempo para isso, tempo para... Eles eram tempo de oração. Eles eram bem metódicos. Então, metodistas era um dos nomes. Quando John Wesley foi para os Estados Unidos, porque o sonho dele era pregar para o índio americano, quando ele foi para os Estados Unidos, o apelido foi junto. E aí a igreja metodista nasceu daí. Porque quando ele voltou para a Inglaterra e os Estados Unidos teve a sua independência lá, né, conquistada à força, né, na guerra, toda a igreja anglicana se tornou, que John Wesley ali foi ministrar, porque ele ministrava na igreja anglicana mesmo, se tornou a igreja metodista. Nasceu o metodismo. E as outras igrejas aderiram a esse movimento de santidade e algumas se uniram, né, e tem outras, não só a igreja do Nazareno, mas outras que também continuaram com esse movimento de santidade. Mas foi algo, assim, estarrecedor, muito bacana. Tem uma história dele, interessante, quando ele está voltando dos Estados Unidos, o barco dele quase afunda. E ali ele tem uma compreensão diferente. Olha para você ver, a gente vê essas coisas, tal, a gente acha que as pessoas que estão envolvidas nisso já sabem de tudo. Não é verdade. Falei de Pedro aqui, o próprio Pedro precisou ser ensinado por Deus de que o evangelho também era para os gentios, né? Porque até então a cabeça de Pedro era só para os judeus. Aí ele vai lá, Cornélio, através de Cornélio, Deus fala, não é só para os judeus, né? Então, nós somos uma obra em reforma de Deus. Hoje nós estamos com um pensamento, amanhã Deus vai nos trazer coisas, direcionamentos que nós precisamos seguir, né? John Wesley já tinha feito todo o movimento de santidade lá esse avivamento. Foi um avivamento grande, né? Que houve na Inglaterra. Já tinha ido para os Estados Unidos, estava voltando. O barco dele pegou uma tempestade muito forte e quase que afunda. E ali ele disse que ele não tinha certeza da sua salvação. Olha. E ali tinha um grupo de morávios. Os morávios. E olhando os morávios, eles adorando a Deus, tranquilo, com a certeza da salvação, é que ele foi entender sobre a certeza da salvação. Né? Incrível, né? O ministério dele já estava em pleno andamento, Deus já estava usando ele de forma extraordinária e ele ainda não sabia que podia ter a certeza da salvação. Às vezes a gente pensa em fazer a obra de Deus. Esses dias, quando eu ministrei na igreja, eu falei sobre isso. Qual é a obra de Deus? A gente. Então, a gente é uma constante obra de Deus
ela precisa de reforma, ela precisa de manutenção. Então, antes de fazer a obra de Deus, a gente precisa entender que nós somos a obra de Deus. Nós somos ela, né? Nós somos a obra de Deus. E você pega os Morávios, John Wesley, avivalistas, nossa, malucos. Tem uma história do William Seymour, que é um da Rua Azusa. Rua Azusa, é. As pessoas falavam assim, ó, que chegava gente no aeroporto e perguntava onde que tá acontecendo isso. Tinha gente que falava assim, ó, tá vendo aquela nuvem? Segue aquela nuvem. E vai lá. E vai, você chega onde tá. Basicamente, o que acontecia com o povo no deserto. Tá vendo? Deus é a nuvem. Então segue a nuvem. Falei, nossa. E, cara, é cada coisa, sabe? Que fala, incrível, né? Que fascina. Eu falo, e, tipo, a gente começa a pensar, eu quero viver isso. Eu quero viver o que John Wesley viveu, o que os Morávios, o que eles viveram, o que o William viveu, o que Paulo viveu. Incrível, né? Nossa, Deus amado. Ai. E é possível, né? E é possível. É possível no dia de hoje. Outro texto que eu gosto bastante é: achegai-vos a mim e eu chegarei a vós. Você vê que Deus está te prometendo, eu vou chegar a você. Mas eu preciso que você chegue para mim. Primeiro. Chega a mim, eu te respondo. Nossa. Chegai-vos a mim e eu chegarei a vós. Só vem. Então, se a gente decidir ir, né? Ele vai responder. Deus não vai falar assim, fica aí, fica de molho e tal. Não, ele está ansioso para que isso aconteça. Ele está ansioso para que nós possamos buscá-lo mais, para nos dar mais. Né? É incrível. Deus é igual você falou. Só conhecendo mesmo. Eu tenho uma analogia bacana. Uma vez uma menina perguntou, lá na fábrica onde eu trabalho, falou assim, Sr. Gelson, me dê um conselho rápido. Eu falei, nossa, parece lá na hora que ele estava perguntando um testemunho. Seja rápido, 2 testemunhos. Aí eu parei, pensei, falei assim, conheça Jesus. Aí falou assim, mas eu já conheço, eu já fiz catecismo e tal. Eu falei, não, eu conheço de outra forma. Meu tio dizia, a gente já conhece a história de Jesus, mas não conhece o Jesus da história. E aí eu gosto dessa analogia. Se você chegar numa tribo de índio, certo? Que não tem acesso ao que nós temos. E chegar lá assim e falar assim, olha, tem uma comida chamada chocolate. É top. Cara, é uma delícia esse chocolate. Ele é meio doce. Ele derrete na boca, tal. O que ele vai pensar? Ele vai associar uma fruta ou alguma coisa, mas ele jamais vai saber o sabor de chocolate. Né? Ele nunca vai conseguir chegar perto. Ele só vai tentar vislumbrar isso. Na sua realidade. A única forma de ele realmente saber o que é o chocolate é comendo. Né? Experimentando. E eu falei isso para ela. Falei, se você não experimentar Jesus, deixar ele agir na sua vida, você não conhece Jesus. Porque quando conhece, não quer largar mais, né? Tem um livro que chama Os Caçadores de Deus. Sei quem que é. É o... Tá aí, o segundo livro, Caçadores de Deus. Respondido. Cara, é basicamente isso. É basicamente isso. Sobre... A casa favorita. Nossa, demais. Da hora. Pastor, que conversa da hora. Legal, que bom. Muito obrigado mesmo por ter aceitado o convite. Amém. É uma honra estar aqui com o senhor. O prazer foi meu. Muito obrigado. E muito obrigado você também que ficou até o final do podcast. Cara, por favor, se inscreve aqui, curta, compartilhe. E manda para alguém que eu tenho certeza que vai ser abençoado com o testemunho do pastor Joelson, com a nossa conversa aqui. Certo? Mais uma vez, obrigado, pastor. Valeu. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Até.